e vamos até domingo. As partes que nós vamos apresentar a cada noite serão, hoje, como vocês já viram, que foi preparado um cenário para o lava-pés, o original, né? Não é aquele lava-pés que a gente faz na igreja Santa Ceia, com toalhas de rendas, com taças, com bandejas de inox. Não. Nós preparamos um cenário o mais original possível. Colocamos essa mesa. Nós encontramos uma esteira de palha, de jugo, porque no tempo de Jesus não tinha mesa, nem cadeira, nem bacia de inox, muito menos toalha rendada. Nós vamos procurar apresentar o mais simples possível, a mais linda de todas as histórias. Amém? Amém. Como vocês já viram, ali está o símbolo da Semana Santa. O símbolo da Semana Santa não é coelho, nem ovo, nem peixe. O símbolo da Semana Santa é a cruz. E eu tenho, antes de a introdução aqui da encenação, eu tenho algumas curiosidades que eu gostaria de falar para vocês. Irmãos, a Bíblia, não adianta a gente enfeitar nada que está na Bíblia. A Bíblia por si, ela já tem toda a beleza da verdade. Ela é a única fonte onde você sabe que é verdade, que você pode confiar. Então nós vamos contar a história do jeito que está na Bíblia, certo? Não do jeito que a gente aprendeu na escola, do jeito que a gente aprendeu na infância. Nós vamos contar a história do jeito que está na Bíblia. A Páscoa não é vida nova, como algumas pessoas acham que é. A Páscoa não é a celebração da ressurreição. Se bem que a ressurreição é tudo de bom. Mas a Páscoa, o símbolo da Páscoa é a cruz, e a Páscoa anuncia a morte de Cristo. Certo? A Páscoa, Jesus disse lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele disse assim: toda vez que comerdes este pão e tomardes esse cálice, anunciais a morte do Senhor. Então nós estamos aqui para fazer uma apresentação de uma história, a história da morte de Cristo. Então, antes da morte de Cristo, nós vamos pegar alguns momentos dos últimos dias da vida de Cristo. Alguns momentos. O lava-pés, que foi uma coisa rara que aconteceu ali pela primeira vez, daquele jeito, e em seguida nós vamos para a encenação. Irmãos, surgiu um grande problema naquela noite da última ceia. Todo mundo já viu nos filmes, todo mundo já deve ter lido na Bíblia. Aconteceu um problema grande naquela noite da última ceia de Jesus com os discípulos. Qual foi o problema? É o seguinte, é que naquele tempo, quando se dava uma festa, ou um banquete, ou um jantar, especialmente para convidados de honra, havia um ritual obrigatório, que era a lavagem dos pés. Por quê? Porque os judeus, eles não comem sem lavar as mãos. Lavar as mãos já era normal. Só que as mãos, eles lavavam eles mesmos. Ao chegar, já se lavavam as mãos. E naquela ceia de Jesus e os discípulos, só tinha judeu ali. Não tinha ninguém de outra nação. E aconteceu um problema por quê? Porque todo jantar, toda ceia, toda festa, tinha um servo mais humilde da casa, que era escalado em uma escala de serviço. E ele tinha a função de lavar os pés dos convidados. Por quê? Porque todas as viagens se faziam a pé, caminhando na terra. E como não tinha mesa, eles se sentavam no chão para comer, e os pés sujos ficavam muito perto da comida.
Então é natural que eles tivessem esse ritual de lavar os pés. Então, quando alguém convidava uma família, ou uma pessoa importante, ou um amigo, para comer na sua casa, já escalava qual era o servo mais humilde. Nós podemos dizer assim, aquele servo mais inútil, aquele servo que já não servia para outras funções, ele era escalado para lavar os pés dos convidados. Então, qual foi o problema que aconteceu nesse dia? É que foi colocado um jarro com água, foi colocado uma bacia, foi colocado uma toalha, foi posta à mesa com o suco de uva puro, porque o suco de uva que Jesus bebia era suco de uva puro, não fermentado. Na Bíblia tem vinho fermentado e vinho não fermentado, que é chamado, o suco de uva na Bíblia é chamado vinho. Então, a primeira coisa que eu quero desvendar aqui é que Jesus não bebia vinho, Jesus bebia suco de uva. Então, tudo estava pronto, a jarra com água, a bacia, a toalha, a mesa posta, os copos, o pão e o suco. Mas não tinha servo para lavar os pés. Cada discípulo foi chegando, que daqui a pouco eu vou chamar eles para cá, foi chegando e foi se sentando à mesa. Todos manifestaram total desinteresse pela função de lavar os pés. Todos. Os discípulos não fizeram nenhum gesto no sentido de se servirem uns aos outros. Eles passaram um bom tempo na mesa sem Jesus. Jesus foi o último a chegar na mesa. E eles não mostraram nenhum interesse pela lavagem dos pés. Jesus esperou por algum tempo para ver a intenção deles. Então, no Evangelho de João, capítulo 13, que é o que nós vamos ensinar agora, diz que Jesus, o divino mestre, o Filho de Deus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, se ergueu da mesa, porque Jesus chegou, sentou, eles ficaram em silêncio, que é assim que o menino vai ficar aqui em silêncio. E Jesus ficou esperando, nada, nenhuma reação deles. E aí Jesus tirou a sua roupa de cima, a roupa de festa, é isso que Jesus vai fazer já já, e enrolou-se na toalha, pegou a bacia e lavou, começou a lavar os pés dos discípulos. Irmãos, até ali, até esse momento, todos os discípulos estavam como nós estamos hoje. Por quê? Porque ao se dirigir para aquele momento, eles iam discutindo quem era o melhor, quem ia ficar do lado direito, quem ia ficar do lado esquerdo de Jesus no seu reino. Eles estavam só pensando em grandeza, só discutindo quem era o mais inteligente, quem era o que Jesus gostava mais, quem era o mais eloquente, quem falava mais. A discussão era para quem ia ficar na frente. E ao chegar ali, sentados à mesa, o espírito deles continuava o mesmo. E vocês vão perceber na história da Bíblia, não só nos filmes, porque esse filme todo mundo conhece, mas na história da Bíblia, vocês percebem que João senta do lado direito de Jesus e Judas se antecipa para sentar do lado esquerdo. Por quê? Quem é o irmão de João? Tiago. A mãe de Tiago e João tinha pedido a Jesus para eles dois se sentarem, um do lado direito e outro do lado esquerdo dele, no reino dos céus. Ela não queria nada, ela só queria que no reino de Jesus, os dois filhos dela se sentassem um à direita e outro à esquerda. Quando João se senta do lado direito de Jesus, na posição que seria o lado direito de Jesus, Judas apressadamente tomou o lugar que seria o lado esquerdo, mesmo Jesus não estando ainda.
Então, irmãos, até aquele momento, os discípulos estavam como nós estamos. Só que, quando Jesus se levanta da mesa e pega a bacia e começa a lavar os pés a partir de Judas, que foi o primeiro que ele lavou, e foi lavando, houve um silêncio total. E quando chegou em Pedro disse: não, o meu senhor não vai lavar, não. E Jesus disse: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. E aí Pedro disse: então lava. Então lava minha cabeça, lava meu corpo todo. E aí Jesus disse: não precisas e lave mais que os pés. O resto está tudo limpo. Então a história está no capítulo 13 e nós vamos demonstrar com as crianças para que elas guardem na memória a história e nunca mais se esqueçam da verdadeira história do lava-pés e da última ceia de Jesus. Agora sim, eu vou convidar aqui os discípulos. Os discípulos vão chegar para a mesa. Não, vocês vêm para cá. Davi, vem para, ocupa o seu lugar aqui. Chega, João, para o lugar direito. Deixando o lugar de Jesus aí. João é o mais novo dos discípulos. Todos se sentam. E Jesus não chegou ainda, tem que deixar um caminho para Jesus passar, né, João? Deixar um caminhozinho para Jesus passar pelas suas costas. Vamos mais para frente um pouquinho. Isso. Todos sentadinhos de um jeito que os pés apareçam. Davi, bota seus pés para o lado de lá. Senta na mesma posição ao contrário. Sim. Muito bem. Foi assim que aconteceu, certo? Eles chegaram, se sentaram na mesa e começaram a conversar. Olha, vocês viram como Judas é cabidinho? Já foi lá para o lugar lá de esquerda. Olha, vocês viram? O murmúrio era de disputa, era de competição. Está vendo? Oi? Se começar a falhar, eu vou olhar para o de fio, que eu sou acostumada com ferro de brasa. Então, todos estavam aqui murmurando contra Judas, porque Judas antecipou-se e foi para a posição de honra. E nada de nenhum tomar iniciativa. Tudo preparadinho, mas ninguém queria ser certo. Ninguém. E aí Jesus entra na ceia, Jesus entra na sala. Jesus entra na sala, na ceia. Senta-se na mesa e agora todos ficam em silêncio. Jesus ficou por alguns momentos esperando, porque eles não podiam comer com os pés sujos, nem lavar os pés. João capítulo 13, verso 4 diz que, vamos orar para ler? Santo Deus, nós estamos nessa noite contando a mais linda de todas as histórias, a história que mudou a vida daqueles homens naquela noite, o grande exemplo de humildade que o Senhor apresentou no ato de lavar os pés deles, que ao contar essa história, é o ler na Tua palavra. O Teu Espírito também provoque em nós, Senhor, a mudança que precisamos para nos tornarmos humildes e servos uns dos outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O verso 4 diz, João 13, verso 4. E Jesus levantou-se da mesa, tirou as suas roupas de cima e eles não estavam entendendo nada. Jesus tirou a roupa de cima. Pode colocar aí na pontinha da mesa.
Isso. E eles em silêncio. O que será que Jesus vai fazer? O texto diz: ele tirou as roupas de cima porque elas iam dificultar os movimentos. Pegou a toalha, cingiu-se com ela, como a gente faz quando vai ao banheiro, o banho, né? Cingiu-se com a toalha, enrolou entre mais ou menos os quadris, como se fosse para o banho. Foi isso que o texto diz que Jesus fez. Tomou a bacia e começou a lavar aqui, olha. Começou a lavar por Judas. Deixa aqui. Faz de conta que ele botou água, porque eu não quis botar água para não. Começou a lavar os pés de Judas e enxugar com a toalha que estava cingida. Muito bem. É isso que o texto diz. Você pode olhar na sua Bíblia. Tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Verso 5. Depois, com água na bacia, passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha que estava cingida. Aproximando-se de Pedro, até aí estava todo mundo em silêncio. Quando chegou em Pedro, Pedro disse: não, o meu não. Jesus diz: olha, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí Pedro consente e diz: então lave, lava a cabeça, passa a mão na cabeça aí. Ó, Jesus diz: não, a cabeça está limpa, vamos lavar os pés. Lavou os pés, enxugou com a toalha. De um por um. Aqui nós só temos 5 discípulos, mas nesse momento lá eram 12, certo? E Jesus volta, guarda a bacia, guarda a toalha na mesinha, coloca de volta suas roupas especiais para o jantar. Agora, o Desejar de Todas as Nações diz que esse momento foi um momento da maior vergonha para eles, porque eles pensaram assim: puxa vida, nós é que devíamos ter tomado a iniciativa, um de nós devia ter lavado os pés uns dos outros, um de nós teria que ter tomado a iniciativa de lavar os pés. Nós deixamos que o mestre lavasse nossos pés, todos ficaram mudos de vergonha. E agora Jesus, pronto para a ceia, novamente, se senta com eles. E eu vou ler o verso 21 e 22. Jesus estava angustiado, um cara triste, viu Jesus? Um cara muito triste. E ele disse: em verdade vos digo, um de vocês vai me trair. E aí os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a respeito de quem Jesus falava. E ali estava perto de Jesus João, o discípulo amado, a quem Jesus tinha muita estima. Para esse, Simão fez sinal para que ele perguntasse a Jesus. Faz só um sinalzinho assim: pergunta quem é. João pergunta e Jesus dá a resposta só para João. No ouvido de João ele diz: respondeu Jesus, verso 26: aquele que eu der um pedaço de pão molhado. Então Jesus abre o pano que está o pão, que naquele tempo o pão era guardado num pano. Abre o pano, coloca suco em um copo,
coloca açúcar em um copo. Só João sabia que essa era a senha, esse era o código de informação. Agora, só João sabia. Jesus tira um pedacinho, todos olhando em silêncio, só João sabia. Agora ele ia entregar o pão molhado para o traidor. E todos estavam preocupados. E deu a Judas Iscariotes. E quando ele comeu aquele bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então Jesus disse para ele: o que você pretende fazer, faça depressa. E Judas rapidamente se levanta, sai da mesa e ninguém entendeu nada. Irmãos, deixa eu contar uma pequena consideração com relação ao pão molhado. Olha, nós temos muitas lições para aprender nesse episódio aqui. Por quê? Para quem é que a gente dá pão molhado, gente? Uma mãe, por exemplo, dá o pão molhado a quem? A criancinha pequena de colo, não tem o dente ainda e nem sabe comer sozinha. A maior ternura, o maior carinho de uma mãe é molhar o pão e colocar para o bebê. Porque qualquer menino que já sabe comer, se quiser que a mãe dê o pão molhado, a mãe vai comer sozinha, rapaz. Você já está grande. Não é, irmãos, assim que a gente faz? Pois é. Jesus identifica o traidor com um gesto de inumeráveis bênçãos e misericórdia, e compaixão e carinho, para que, ao receber aquele bocado, Judas tivesse se arrependido, tivesse reconhecido a bondade de Jesus. Jesus teria ido para a cruz do mesmo jeito, mas Judas teria sido convertido. Só que como ele já estava com tudo maquinado, tudo pensado contra Jesus, aquela dose dupla de amor para com ele entrou nele como um veneno. Aqui está o perigo da vida cristã. Quanto mais luz Deus derrama sobre nós, quanto mais amor Deus derrama sobre nós, quanto mais misericórdia Deus renova em nossa vida, se a gente rejeita, uma hora pode ser a última hora, um momento pode ser o último momento. Porque Judas vinha alimentando essa ideia de traição há muito tempo. E quando Jesus deu uma dose dupla de amor, ele foi a gota d'água. Ele não suportou, ele tinha pavor daquele amor de Jesus. E ele se levanta e vai fazer, sabe o quê? Vender Jesus aos sacerdotes por 30 moedas de prata. Irmãos, aqui está outra coisa triste. Porque Judas, no dia que a mulher pecadora derramou o vaso de alabastro nos pés de Jesus, em outro banquete, Judas ficou indignado. E ele disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu dinheiro aos pobres? Lá em João capítulo 12. O vizinho a essa cena. E agora, o perfume que valia 300 denários, que ele queria que aquele dinheiro fosse para a bolsa, porque ele era o tesoureiro dos discípulos, agora ele se levanta da mesa, possesso por espírito maligno, e vende o seu mestre por 30 moedas de prata. Olha a diferença entre 30 e 300. E aí Judas vende Jesus aos sacerdotes por 30 moedas de prata. E aí ele foi seguir a sina dele e Jesus continuou a ceia com os outros. Agora Jesus coloca um copo de vinho mais para lá e pega o pão e quebra um pedaço e dá para cada um deles com muito
discípulos já não estavam ali. Ele já tinha desistido de estar com ele. Ele serve todos os discípulos. E ao servir, ele diz: este é o meu corpo que está sendo oferecido por vós. E ele também tira um pedaço para ele, e ele também come. E ele diz: comei todos, este é o meu corpo, que será dado por vós. E aí, pode comer o pãozinho, se quiser, pãozinho salgadinho. Se não quiser, tudo bem, coloca no pão de volta, mas eu acho que você não quer. Seguiu-se a ceia, em espírito de tristeza, porque a Bíblia diz que Jesus expressava uma angústia no rosto, uma tristeza profunda. Ele estava realmente muito triste. Houve um diálogo entre Jesus e os discípulos, que Jesus disse assim: eu desejei muito comer com vocês essa Páscoa. Vocês sabem que a Páscoa era celebrada em memória da libertação do cativeiro do Egito. E a comida que se comia na Páscoa era cordeiro assado e pão sem fermento. Só que nos dias de Jesus já não havia cordeiros para Jesus e os discípulos. E eles tinham apenas o pão e o suco. E terminado de comer o pão, Jesus agora coloca no copo de cada um, na tacinha de cada um, o suco puro da uva, que a Bíblia chama de vinho, certo? O pão e o vinho. Já comeram, agora Jesus serve o cálice do suco de uva. Jesus coloca para ele também. E ele diz palavras muito tristes. Essa é a ceia mais triste. Porque Jesus diz assim: bebei todos esse cálice. Esse cálice é o meu sangue, que será derramado por vós e por todo mundo para o perdão dos pecados. É o sangue da nova aliança, a aliança do meu sangue, para a remissão dos pecados de todos aqueles que vierem a crer. E Jesus disse a última coisa para eles. Ele disse: em verdade vos digo, nunca mais eu beberei do fruto da videira, até que eu beba com vocês no reino do meu Pai celestial. Jesus sabia que aquela era a última refeição da sua vida aqui nesse mundo. E que ele disse: só voltarei a comer com vocês e tomar deste suco da videira no reino do meu Pai, novo reino. Então a gente pode ter certeza que Jesus vem, sim ou não? Sim. Ele prometeu que só ia comer com os discípulos no reino, no futuro reino. Amém? O que aconteceu depois da ceia? A Bíblia diz que Jesus se levantou da mesa, e quando ele se levantou da mesa, todos os discípulos também se levantaram. Quando eles chegaram, Jesus foi o último a chegar. E quando eles saíram, Jesus foi o primeiro a sair. E a Bíblia diz que eles saíram cantando um hino de louvor a Deus. E para onde eles foram? Eles foram para o jardim de oração, para o jardim do Getsemane. E amanhã nós vamos continuar contando essa história para vocês. O que aconteceu no jardim do Getsemane. Certo, irmãos? Que Deus nos abençoe, que possamos mergulhar na Bíblia, aprender das histórias da Bíblia.
do jeito que elas são contadas na Bíblia. Hoje eu estava considerando com a Angelina, eu fui lá na rua, irmãozinho, fiquei muito triste quando eu vi um pai trazendo a criancinha da escola, a menina toda pintada de coelho, a bichinha toda lambrecada de coelho. O que é que uma criança daquela vai aprender sobre o sacrifício de Cristo? Porque a cruz foi inventada pelos romanos exatamente para aquele momento que Jesus seria crucificado. Nunca houve, nem antes, nem depois, sentença de morte de cruz. Sentença de morte de cruz foi só para aquele momento, para que Jesus fosse crucificado. Então, a palavra de Deus, irmãos, é a fonte da verdade. O que é que nós aprendemos hoje? O irmão Eduardo, ele vai resumir essa mensagem, e antes que ele venha resumir essa mensagem para vocês, a irmã vai cantar. Foi por você, né? Foi por amor. A irmã vai louvar, e em seguida o irmão Eduardo vem concluir.